Olá, pessoal. Estamos aqui nos encontrando para mais uma reflexão do Evangelho. Este é o nosso quarto encontro para refletirmos o Evangelho e, como vocês já sabem, nós nos fundamentamos na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia mais aceita pelos religiosos de todo o mundo, por se aproximar o máximo possível das palavras essenciais de Jesus. E antes de avançarmos, vale a pena fazermos uma reflexão, fazermos um breve resumo do que vimos até agora. Este de hoje é o nosso quarto vídeo, é a nossa quarta reflexão do Evangelho. E como está havendo uma sequência de compreensões, vale esse breve resumo para que não nos percamos no que estamos aprendendo. O primeiro vídeo de reflexão do Evangelho tratou da oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. E o que nós aprendemos ali naquela primeira RDE? Que a oração do Pai Nosso ela se divide em duas partes. A primeira delas é honrar, santificar, mas principalmente se submeter à vontade de Deus. E a outra parte, a segunda, é o nosso petitório. Petitório aqui não está nesse sentido de pedir de forma chata e repetitiva, não é isso. É petitório no sentido de pedir mesmo. Pedir é um processo natural. Nós pedimos o tempo inteiro coisas, pedimos favores, pedimos atitudes, nós fazemos pedidos o tempo inteiro. Então pedir é um processo natural. E não seria diferente na nossa relação com o Todo-Poderoso, com Deus. Só que o Pai Nosso, ele deixa bem claro que o petitório, ele é coletivo. Por mais que seja apenas um indivíduo fazendo aquela oração que Jesus ensinou, quando chega na segunda parte, a gente percebe que, inclusive, que os pronomes ali utilizados estão todos no plural. Não há ali primeira pessoa do singular. O que há ali é primeira pessoa do plural. Então, tudo que está sendo pedido é para nós, não é para mim. Um exemplo rápido. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o meu pão de cada dia me dá hoje. Perceberam a diferença? Então, esse petitório é coletivo, ele não é individual. Por mais que a maioria de nós faça essa prece pensando sempre nos próprios problemas, devemos pensar também nos problemas das outras pessoas. E por fim, a possibilidade de submissão à tentação pelo próprio Deus. E para entendermos melhor essa possibilidade de submissão à tentação pelo próprio Deus, citamos o livro de Jó, está lá no Antigo Testamento, para que vocês lessem, para compreenderem que é possível sim que Deus nos teste, ou que Deus nos permita sermos testados. E não só o livro de Jó nós citamos também a passagem em que Jesus se recolhe ao deserto para jejuar 40 dias e 40 noites, e ali ele também passa por momentos de tentação que foram permitidos por Deus. Por que nós não podemos também passar por esse processo? Então, isso ficou um resumo rápido do primeiro RDE. O segundo encontro para a reflexão do Evangelho tratou do grande mandamento, que está em Mateus 22, 34, 40. E ali repete-se a essência do Pai Nosso. Porque Jesus ensina, perguntam para ele, tentando uma armadilha, qual é o grande mandamento? E Jesus responde de acordo com a lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas, etc. e tal. Mas ele acrescenta voluntariamente, sem que ninguém pergunte, e te coloco esse segundo agora, amar o próximo como a si mesmo. E aí, neste ponto, ele nos atrela no segundo mandamento, determinando um amor mútuo. E esse amor mútuo, esses dois mandamentos, o amar a Deus e amarmos-nos como amamos o próximo, a lei e os profetas dependem completamente deles. E em cima dessa questão da lei, nós investigamos a lei de Moisés, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, percebemos que os 4 primeiros, eles também se dividem em 2 partes, e os 4 primeiros mandamentos se referem a Deus e os outros 6 se referem a nós.
E ali naquela primeira parte dos 10 mandamentos está o amar a Deus. E na segunda parte dos 10 mandamentos está o amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Se você ama o próximo como a si mesmo, você não rouba, você não mata, você não dá testemunho falso, você não cobiça, não sente inveja. Enfim, Jesus, ele referenda o que Moisés tinha colocado em 10 mandamentos apenas em 2. E a partir dali, já que a grande questão ali é amar a Deus e amar o próximo, ficou uma dúvida. O que é amar, de fato? A gente confunde muito, né? O que é amor? O que é amar? Qual é a forma divina de amar? Por isso, fomos a nossa terceira reflexão do Evangelho, do hino à caridade, que na verdade é a primeira carta de Paulo à cidade de Coríntios, que está lá no capítulo 13, versículos 1 a 13. E no final desse encontro, nós percebemos que amor e caridade são sinônimos, mas principalmente que a caridade tratada ali é uma caridade muito mais ampla. Não é essa caridade mundana em que eu pego o que me sobra e dou para quem não tem nada. Não é isso. Então percebemos que tem duas caridades, essa mundana, que nós entendemos bem, mas Paulo está falando de uma caridade muito maior, que nós definimos como caridade divina. E essa caridade divina, ela pede, ela cobra, praticamente exige de nós características internas, pessoais, intransferíveis, para podermos nos aproximar dessa caridade divina. E podemos até relembrar essas características, que são muitas, né? Paciência, prestatividade, desapego, modéstia, humildade, respeito, altruísmo, serenidade, indulgência, justiça, integridade, clemência, confiança, esperança e resistência. Claro que Paulo não fala nessa lista tão bonitinha e tão organizada, né? Como, por exemplo, o desapego. Paulo diz assim, que a caridade ela não é invejosa. Então, para facilitar a nossa compreensão, nós resolvemos pegar os antônimos de cada uma dessas partes em que Paulo diz que a caridade não é, para poder criar essa lista. Aí a gente sugere que vocês revejam. Quem não viu, veja pela primeira vez cada uma dessas reflexões, e quem viu, mas não entendeu muito bem, reveja para poder entender o nosso próximo passo agora. Por quê? Porque se existem essas características para que eu desenvolva essa caridade, que é a mesma coisa que amor, mas do ponto de vista divino, para que eu consiga compreender o grande mandamento, principalmente o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo, e assim fazer corretamente a oração do Pai Nosso, entendendo que primeiro eu me remeto a Deus e depois eu faço o meu petitório considerando também as necessidades alheias e não só as minhas, aí então eu preciso saber como é que eu desenvolvo essas características que foram ensinadas lá, descritas por Paulo na primeira carta aos Coríntios. E aqui a gente avança então para o nosso encontro de hoje. Por que Jesus fala em parábolas? Está lá em Mateus, capítulo 13, versículos 13 a 16. E já começamos com uma pergunta. Se Jesus falasse clara e objetivamente, se ele falasse abertamente, o povo daquela época, para quem ele estava falando, o entenderia? Provavelmente não. Ele seria imediatamente rejeitado, tratado como um louco, e obviamente as pessoas se afastariam dele e ele não teria dado a mensagem. Então ele falava por parábolas, provavelmente por esse motivo. E também a importância da forma de comunicar informações sérias. O que Jesus fazia falando por parábolas era pegar elementos do cotidiano daquelas pessoas, daquele tempo, para poder ensinar a elas as coisas divinas. Jesus usava então talentos, usava trigo, usava pão, usava vinho, usava lâmpadas de azeite. Eram os elementos que havia naquele tempo para ele utilizar para educar. Se fôssemos falar de alguém na atualidade que praticamente repetiu esse processo de Jesus, seria o grande educador respeitado em todo o mundo, chamado Paulo Freire. Paulo Freire
nos seus processos educativos, que ele defende em seus livros, também usava o mesmo processo, de pegar elementos do cotidiano daquelas pessoas para que elas aprendessem a ler e escrever. Então, a importância da forma de comunicar informações sérias, e aí Jesus fala por parábolas, provavelmente por esses elementos. Mas vamos avançar e entender que Jesus, ele começa dando uma resposta aos apóstolos, após ser indagado por eles. Os apóstolos é que perguntam para Jesus: mestre, por que fala por parábolas? E aí Jesus dá uma resposta mais ou menos assim: não, porque para vocês, apóstolos, foi permitido conhecer as coisas dos céus, e não para eles. E tem até uma passagem bastante forte, que poucos de nós compreendem, em que Jesus diz que aquele que tem lhe será dado, e lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Parece uma injustiça, Mas se lembrarmos que a nossa mente é cartesiana, retilínea, rígida, e muitas vezes quando a gente vê essa palavra ter, a gente só pensa em coisas materiais, parece injusto. Mas será que Jesus está falando de coisas materiais? Acho pouco provável. E a partir disso é que Jesus começa a responder, porque fala por parábolas. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, um dos profetas que vieram antes, bem antes de Jesus, anunciando. E o que Isaías disse? Ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Por quê? Porque o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Vamos dar uma parada aqui nessa parte, porque é muito importante entendermos que existe aqui um processo lógico, racional. Existe uma linha que precisa ser seguida para que cada um de nós alcance aquilo que nós desejamos. E que está ali no final, a palavra cura. Vamos entender, porque o coração desse povo se endureceu. Primeiro ponto que precisamos entender. Nos tempos de Jesus, o coração não era apenas a sede dos sentimentos. Atualmente, sim. Atualmente, quando se fala em coração, ouça seu coração, veja o que o seu coração está te dizendo. Nós sempre nos remetemos a questões sentimentais, quando se fala em coração na atualidade. Naquele tempo, as palavras cérebro, mente, praticamente não existiam. Então, o coração era também a sede do sentimento, mas era também a sede da mente, a sede do raciocínio, principalmente da mente e do raciocínio. Então, quando Jesus fala que o coração se endureceu, na verdade ele está dizendo que aquele pensamento daquele povo estava enrijecido, estava fechado num ciclo do qual não conseguia escapar. E aí, quando o pensamento se fecha num ciclo do qual não sai, os ouvidos não ouvem e os olhos não enxergam. E se os olhos não enxergam e os ouvidos não ouvem, a compreensão do que está acontecendo fica impossível. Então não se entende o que está acontecendo com o coração. Mas lembrem, com a mente, porque a mente se enrijeceu. E aí, se a pessoa não se propõe a entender, porque tapou os ouvidos e tapou os olhos, ela não consegue se converter. Conversão aqui pode ser entendida também no sentido de autotransformação. Está ali, se converter. Então é se transformar. A partir dessa transformação é que a cura vem. Tem muitas palavras aqui e vale a pena a gente dar uma reorganizada. O que é um coração endurecido? Quais são as características de um coração endurecido? São olhos que não veem, ouvidos que não ouvem e coração que não entende. O coração endurecido produz um ser que não se converte, que não se transforma.
E se esse ser não se transforma, a cura que ele está buscando não acontece. Ainda tem muita palavra, né? Vamos fazer um esqueminha, vamos dar uma desenhada para ficar bem claro. Está aí um coração endurecido. Essa imagem ela é bem representativa, né? Normalmente, coração endurecido pode ser visto dessa forma. Tá aí uma corrente com um cadeado. E esse coração ainda está com sorte, tá? A chave está ali no cadeado. Porque a maioria de nós, uma quantidade significativa, pega a chave e joga fora. Esse aí, pelo menos, a chave está ali. O que acontece com um coração que está fechado, endurecido? Ele é cego. Ele não quer enxergar a realidade. Se não quer enxergar a realidade, muito menos quer ouvir essa realidade. Então também é surdo. Se não vê e se não ouve a verdade, então este ser, ele se transforma numa pessoa ignorante. Colocamos burro ali, entre aspas, né? Para dar essa conotação mais popular, né? De burrice mesmo, mas é de uma ignorância voluntária. Porque a pessoa que não quer ver e que não quer enxergar, então ela voluntariamente escolheu a ignorância. Escolheu ficar fechada naquele mesmo ciclo. E aí, se a pessoa não sai daquele ciclo de aprendizado, ela fica estagnada. Por quê? Porque normalmente essas pessoas acham que já sabem o que precisam saber. Acham que não precisam aprender mais nada. E já sabem tudo. Então, para ali. Se para ali, essa pessoa adoece. Porque fica no mesmo ciclo. E aqui doença não é só no sentido físico, no sentido biológico, não. Pode ser uma doença mental, pode ser uma doença familiar. Quando a gente fala em familiar, né, são aqueles conflitos familiares que surgem. Por quê? Porque determinadas pessoas estão fechadas com seus corações enrijecidos e não abrem mão de permanecerem sendo do jeito que são. É a famosa síndrome de Gabriela que a gente já citou aqui. E aí, essa doença, ela reforça todo o processo. Se a pessoa não se propuser a quebrar este ciclo que vocês estão vendo aí, isso vai se intensificando, vai se intensificando, vai se intensificando. Aí essa pessoa que está com essa chavezinha aí no coração, ela vai pegar a chave e joga fora. E aí se intensifica ainda mais. E as doenças, que podem ser físicas, mentais, familiares, profissionais. Existem profissionais que têm problemas nos seus trabalhos e estão ligados à sua forma de lidar com o próximo e consigo mesmos. Então existem várias formas de doença que podemos interpretar. Vamos olhar, então, do ponto de vista de alguém que resolveu quebrar esse ciclo. A pessoa parou para perceber, peraí, tem alguma coisa errada comigo. É mais ou menos igual ao processo de Alcoólicos Anônimos. Enquanto a pessoa ela não reconhece que ela é alcoólatra, ela não muda. Enquanto ela repete para si mesma que só bebe socialmente, ela não muda. A partir do momento em que ela, peraí, tem alguma coisa errada, deixa eu dar uma olhada no que é, aí sim, aí ela inicia um processo de cura. Essa pessoa começa a ver uma luz lá no fim e começa a refletir, ela com ela mesma, do jeitinho que está esse moço aí, sozinho, aparentemente num campo pedregoso, mas vendo uma luz. Por quê? Porque decidiu procurar uma cura. Essa cura, ela vai depender de alguns elementos. O primeiro elemento é exatamente a conversão. Mas a conversão nesse sentido que nós já falamos, de transformação pessoal. É uma autotransformação. Essa transformação pessoal, ela vai cobrar um processo de compreensão. Esta compreensão, obrigatoriamente, vai pedir que a gente passe por uma abertura de nossas visões e audições. Mas não são esses olhos aqui materiais, nem esses ouvidos materiais. São olhos e ouvidos espirituais. É a gente levantar os olhos e abrir os ouvidos para as coisas do alto, para aquilo que vem dos céus e que Jesus nos ensina. Por isso, são visões e audições espirituais. E, avançando, a gente
precisa entender que todo esse processo depende de uma investigação do coração e de uma transformação desse coração. Mas significa então que eu vou ficar com o coração mole, que eu vou ser um bobinho? Não se está falando de coração mole aqui. Não é de moleza, não é de bobeira, não é disso. Está se falando de coração aberto. Lembram daquela primeira imagem da corrente com cadeado? Aqui não tem mais. Aqui o coração ele palpita livre. Ele cresce e se reduz vagarosamente dentro de uma normalidade, dentro de uma naturalidade que permite que a pessoa expire, oxigene o cérebro, reflita e raciocine. Mas percebam que o processo de cura está ligado a esse coração aberto. Se a pessoa não se propuser a abrir o seu coração, aquele processo de cura ele não se inicia. Isso fica bem claro lá em Lucas, capítulo 6, versículo 45. Vamos ler com calma. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Vamos relembrar aqui que o coração, naqueles que Jesus está se referindo, era a sede da mente, do raciocínio, embora também dos sentimentos. Hoje o coração é só sentimentos, mas naquela época não. Era o raciocínio, era a mente, era a forma como a pessoa pensava e a partir daí a forma como a pessoa se postava diante da sociedade daquele tempo. E isso serve para nós. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Observaram que foi acrescentada aqui por Jesus uma palavra nova? Tesouro. E que esse tesouro ele tem classificação, pode ser bom ou pode ser mal. E dependendo desse tesouro, o indivíduo tira ou o bem ou o mal. E aí ele acrescenta mais embaixo, porque o que está dentro desse coração, o que está abundante, que é aqueles tesouros, né, que eu vou jogando, disso fala a boca. Disso é o que a gente fala para fora, a gente joga para o outro. A gente pode dizer que a gente joga para a sociedade. O que será que eu ando permitindo entrar em minha mente? Que tipo de informações e ensinamentos eu ando permitindo que o mundo coloque em mim e eu vou abraçando como se aquilo fosse algo valioso, quando na verdade não é, e vou acumulando dentro do meu coração, e aí quando fica abundante eu vou e jogo para fora aquilo que parece valioso, mas não é. Eu tenho feito essa investigação, essa peneirada do que é valioso e do que não é, como um bom garimpeiro mesmo. Está ali na peneira pacientemente tentando achar o que é valioso e descartar o que não é. Nós estamos nos dispondo a fazer isso? Ou estamos aceitando sem questionar toda e qualquer coisa do mundo como se tudo fosse valioso? A palavra tesouro aqui, ela é muito importante e aí a gente precisa entender. Tá aí essa imagem, é um desenho simples. Tem ali um baú que está trancado, não dá para saber o que tem dentro, só vai se saber o que tem ali dentro quando se abrir, mas a abertura de cada baú interno em seus corações cabe a cada um de vocês. O que é um tesouro? Tesouro é aquilo que me é caro. E pode ser qualquer coisa, não só coisas materiais. Pode ser uma postura minha da qual eu não abro mão. Pode ser um pensamento rígido que eu não quero abandonar. Pode ser um relacionamento que já não está mais dando certo, que eu não quero encerrar. Então, tem várias formas de tesouro que aí cabe cada um investigar na própria vida. E aqui entra um elemento importante. Quem define o valor de alguma coisa, que não é só material, para chamar aquilo de tesouro? Nós mesmos, cada um de nós. Cada um de nós define o que é valioso e o que não é. E às vezes o que é valioso para mim não é valioso para você. A grande questão é, o que eu considero valioso é valioso de fato? Ou é ouro do tolo?
aquela perita. Perita, né? Era aquela pepita de ouro que parece de ouro, mas na verdade era ouro falso. Eu estou sabendo fazer essa identificação ou eu estou só classificando e pronto, de acordo com as minhas conveniências? E é aqui que entra o caráter da vontade. A vontade, eu é que defino. Então a vontade é minha. O que a gente descobriu até agora com esse estudo de hoje? Nós descobrimos que o ponto de partida para eu conseguir entender e desenvolver aquelas características que Paulo ensinou na primeira carta aos Coríntios, para que eu possa amar o próximo como a mim mesmo e assim entender aquela oração do Pai Nosso, honrando a Deus, mas também pedindo não só para mim, mas para o próximo, começa no coração. E coração, já aprendemos que não é só o coração, não são só sentimentos, mas também pensamentos. E dentro desse meu coração, dentro desses meus pensamentos, possuem tesouros. Mas quem define esses tesouros sou eu. Que tesouros são esses? Eu preciso compreender se esses meus tesouros são bons ou se são maus, como Jesus falou agora há pouco. Porque se forem maus, se forem ruins, eu preciso ter a coragem de descartá-los. Se forem bons, desenvolvê-los. Mas se eu tenho poucos bons tesouros, então adquirir mais bons tesouros. Para quê? Para que eu possa, desses bons tesouros, levar o bem para fora de mim. Mas, por fim, essa compreensão exige que eu me proponha a me transformar, me proponha a me converter, como diz Jesus. E é aqui que entra o caráter da vontade. Estamos com vontade de nos transformar ou não? Algumas religiosidades chamam esse caráter da vontade de livre-arbítrio. Não tem problema a palavra, né? O importante é a liberdade está dada para cada um de nós. Deus Todo-Poderoso nos deu a vontade e o livre-arbítrio para que nós possamos agir de acordo com o que a gente quiser. Podemos fazer o que quisermos, mas devemos sempre lembrar, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Com essa passagem, aí a gente pode fazer a seguinte imaginação. Vamos imaginar que Jesus apareça para nós assim agora e vire para nós e pergunte assim: onde está o teu tesouro? E aí a gente fica assim: nossa, são tantos tesouros, né? Minha família, meus filhos, minhas coisas, meu trabalho, são muitos tesouros, a gente demora para responder. E aí Jesus, ele percebendo a nossa demora, ele dá uma resposta. Ele fala assim: porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então precisamos compreender esse tesouro. O caminho para começar a construir as qualidades da caridade que nos levam ao amor divino, aquele amor mútuo, se inicia no coração e tem esse tesouro que eu preciso compreender a partir do momento em que eu me converto. E aí, de repente, a partir do ponto em que eu me proponho a fazer esse trabalho de transformação pessoal, Jesus possa fazer a pergunta inversa: onde está o seu coração? E não mais ele vai perguntar onde está o seu tesouro. Mas por quê? Porque ele já vai saber que o meu coração já tem mais bons tesouros do que maus tesouros. Bom, aqui a gente encerra o encontro de hoje, da nossa quarta reflexão do Evangelho, e esperamos vocês no próximo encontro. Desta vez, na verdade, a partir deste quarto RDE, nós não vamos apontar passagens bíblicas. Vamos permitir que vocês mesmos, a partir de agora, investiguem a palavra, os evangelhos e tentem entender, a partir daqui, qual seria a passagem que me daria essas respostas sobre essa transformação que eu preciso fazer, sobre esse tesouro que eu preciso descobrir se é bom ou se é mal. Ok? Então, obrigado pela atenção. E esperamos para um próximo encontro da nossa reflexão do Evangelho. Até lá!